pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcele Brandão e eu sou bolsista de iniciação científica da Unirio. Faço parte de um grupo de pesquisas liderado pela professora Ana Cristina Prado e nós estudamos a gestão escolar. Nosso projeto de pesquisa é sobre a gestão escolar, buscando entender como é feita a implementação de políticas públicas nessas unidades escolares e, a partir dessa implementação, como se dão os processos pedagógicos de cada instituição. Essa pesquisa é liderada pela professora da Unirio, Ana Cristina Prado. Ela também é construída por estudantes da Unirio e por professores e alunos da PUC-Rio. Nosso principal objetivo com essa pesquisa é contribuir. E eu gosto sempre de pensar que essa contribuição tem 3 vertentes. A primeira é contribuir para o entendimento de como essas políticas públicas corroboram para as diferentes formas de gestão, para as diferentes práticas de gestão escolar. A segunda é contribuir para o fomento do pensamento crítico e também para o questionamento do modelo educacional atual e pensar também de que forma essa gestão escolar pode ser diferente ou de que forma ela está sendo assertiva e ver o resultado dessa gestão e poder comparar, pensar, repensar em diversas formas de fazer a gestão. A terceira é contribuir para o desenvolvimento de novas ferramentas que auxiliem na aplicabilidade das políticas públicas. A pesquisa é de cunho exploratório e inferencial, ou seja, todas as conclusões são a partir da amostra que recortamos e a partir da própria população. E nós escolhemos a segunda CRE para estudar, né? E dentro da segunda CRE fizemos o recorte de 43 escolas que atendem aos anos finais do ensino fundamental. Estão sendo realizadas visitas, claro que previamente agendadas, a essas unidades escolares, lembrando que são 43, né, que fizemos o recorte dentro da segunda CRE. Então, estão sendo realizadas visitas para falar com os gestores e aplicar um questionário para os gestores e professores destas unidades escolares, para entender a realidade de cada uma e entender a realidade do conjunto, para ver a visão, ter uma visão micro e macro de como se dão esses processos pedagógicos, a assertividade deles, os desafios, as práticas que cada um adota. Bom, como a pesquisa ainda está em curso, eu fiz um levantamento dos dados que obtivemos até então. Então, das 43 escolas, nós analisamos 17. Então, eu fiz esse estudo baseado nessas 17 instituições e comparei esses resultados com o IDEB, pelo site do QEDU. Bom, com isso, nós podemos ir para os resultados dessa pesquisa, lembrando que se trata de um relato parcial, visto que só visitamos até então 17 escolas das 43 que a gente se propôs a visitar e analisar. Então, o tratamento dos dados e a análise dos resultados, bem como a conclusão, foram em cima desses dados obtidos até então. Então, vamos lá? Eu estou mostrando para vocês para que fique um cenário melhor para visualizar e entender todo o contexto desse trabalho. Das 17 escolas visitadas, apenas 11% delas alcançaram o índice IDEB de 6 ou maior que 6. Lembrando que esses dados foram obtidos pelo site do QEDU. E então eu pensei, vamos ver então as semelhanças, as características que elas têm em comum, porque o objetivo foi analisar essas escolas que alcançaram esse índice alto e perceber quais características elas possuem em comum. Analisar o que as fazem tão semelhantes a ponto de alcançarem um nível alto, né? Se tratando de IDEB. Então, as semelhanças percebidas foram as seguintes. O primeiro ponto foi percebido que 14% ou mais das mães possuem o diploma de ensino superior. O segundo ponto
cerca de 35% dos responsáveis procuram a escola para conversar, né, com gestores, conversar com toda a equipe escolar sobre o que acontece na escola, sobre o que acontece na vida escolar dos alunos. O terceiro ponto é que essas unidades escolares que alcançaram esse índice alto, né, possuem bibliotecas em seus espaços. O quarto ponto, e é bem interessante, que essas escolas possuem acessibilidade. O quinto ponto é que cerca de 20% dos alunos têm o hábito de ler livros que não são os das matérias. E o sexto e último ponto é que essas escolas possuem mais de 300 matrículas. Agora, outra análise realizada foram das escolas que alcançaram um nível inferior a 3,3. E a gente pode ver que essas escolas correspondem a 11% das 17 escolas que estamos analisando neste trabalho. E as características que encontramos entre essas unidades escolares foram as seguintes. O primeiro ponto, 5% ou menos de mães com diploma de ensino superior. O segundo ponto, cerca de 26% dos responsáveis conversam com a direção, gestão, sobre o que acontece na escola. O terceiro ponto, e talvez o mais intrigante desses que eu estou mostrando para vocês, é que esses 11% correspondem a 2 instituições escolares. Então, essas 2 instituições que alcançaram nível inferior a 3,3 são diferentes nesse aspecto. Bom, uma possui uma infraestrutura completa, banheiro com acessibilidade, laboratório de informática e ciências, sala de leitura, sala de professores e da diretoria, biblioteca e quadra de esporte, além de alimentação fornecida. No entanto, a realidade da outra escola é completamente diferente. Ela possui uma infraestrutura totalmente desprovida de outros espaços fomentadores do conhecimento, além de sala de aula, banheiros, é claro, alimentação também fornecida. Então, nesse terceiro ponto, nós podemos observar o quanto a gestão impacta os processos de ensino-aprendizagem, porque a gente vê que são escolas com realidades diferentes, com uma infraestrutura diferente. O quarto ponto é que essas escolas possuem apenas os banheiros com acessibilidade, os outros espaços não. O quinto ponto é que cerca de 5 a 20% dos alunos têm o hábito de ler livros que não são os da matéria. O sexto e último ponto é que são escolas que possuem mais de 200 matrículas. Agora vamos analisar a maior parcela das instituições escolares que foram visitadas. 76% das 17 instituições escolares possuem o índice IDEB entre 4,2 a 5,9. O índice IDEB, vamos dizer ali, bom, né? Uma categoria ali boa. E a gente viu que essa maioria, né, essa parcela, possui uma boa infraestrutura, com suporte para atender a diferentes demandas curriculares. Outra análise foi também entender o perfil dos diretores escolares da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. A gente vai pontuar aqui os perfis mais interessantes, né? Os dados mais importantes ali para a gente conseguir fazer uma conclusão em cima do que a gente viu até aqui. Vamos ver 3 dados muito interessantes sobre o perfil desses diretores escolares. O primeiro dele é que esses gestores ficaram em média 14 anos e meio atuando como professores antes de assumir o cargo de direção. O segundo é que 69% se sentem preparados para liderar a equipe escolar. E o terceiro é 73% deles se sentem aptos para melhorar os processos pedagógicos das suas instituições. Agora, uma outra análise que foi feita foi a partir dos relatórios que o grupo de pesquisa elaborou durante as visitas realizadas nessas instituições escolares. Então, nesses relatórios estão as percepções que eles tiveram enquanto estavam visitando essas unidades escolares. Essa segunda parte de análise de resultados, a gente pode considerar
que os diretores escolares, em sua maioria, receberam o grupo de pesquisa muito bem e foram muito solícitos e receptivos para tirar dúvidas e dialogar sobre a gestão escolar e os processos pedagógicos. Agora, sobre os espaços escolares, em sua maioria, eles são organizados e limpos, né? Apesar de alguns não apresentarem uma boa estrutura. E a maior dificuldade reportada para o grupo de pesquisa pelos diretores está relacionada à falta de reconhecimento por parte da Secretaria Municipal de Educação com relação não só aos resultados positivos, né, que as instituições escolares tiveram, mas também a falta de reconhecimento no que se refere aos processos e aos projetos pedagógicos pensados para o desenvolvimento dessas unidades. Então, para concluir nosso pequeno relato, né, dessa pesquisa que está se desenvolvendo ainda, eu gostaria de deixar registrado que esses dados foram obtidos até o dia 6/9 de 2022. A gente pode concluir que há gestores que, apesar dos recursos disponíveis, eles não conseguem desenvolver boas práticas, né, para atender as necessidades educacionais dos alunos. E essa dificuldade ela pode estar atrelada a diversos fatores, né, como a própria resistência da Secretaria Municipal de Educação, né, que foi dita nos relatórios de visita. A gente pode ver também que outras dificuldades encontradas se referem ao quadro pequeno de profissionais para atuar nessas instituições, depredamento também, né, da estrutura física da escola, que impacta também na vida escolar dos alunos, entre outros. Mas é interessante também observar que há um movimento por parte dos gestores para mudar essa realidade. Eles percebem o quanto é importante se fazer presente, mas o mais importante que foi observado é que essa gestão, né, na verdade, essas gestões, porque a gente fala aí de 17 escolas, elas são gestões baseadas numa boa comunicação, são gestões organizadas, são gestores que possuem empatia e capacitação profissional também, né? E a gente percebe que eles se sentem seguros e capazes de assumir as diferentes demandas pedagógicas, né? E falando desse dinamismo dos gestores escolares e de toda a equipe escolar, né, frente a diferentes dificuldades e obstáculos, a gente não pode deixar de falar aqui também sobre a motivação. E aí eu trago uma passagem muito interessante da autora Eloisa Luck, que é uma das autoras principais, né, dessa pesquisa, né, para o entendimento de como é realizada a gestão, de como é entendida, percebida, como deve ser percebida nessa gestão escolar. Então, esse estudo está fundamentado também no trabalho dela. E eu gostaria de falar sobre uma passagem que ela fala sobre a motivação, né? Que essa motivação, ela passa pelo reconhecimento e a adoção de estratégias capazes de criar na escola a pedagogia do sucesso. E a gente percebe que isso se aplica muito a essas escolas que foram visitadas, porque por mais que elas estivessem passando por alguns obstáculos, sejam eles internos ou com a Secretaria Municipal também de Educação, a gente viu ali a motivação dos gestores e de todos os colaboradores de fazer funcionar, de fazer dar certo. E é com grande orgulho que eu me despeço e agradeço muito a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco desta pesquisa maravilhosa com vocês. Muito obrigada.